A última característica técnica é a característica do amplificador, tá? O que o computador vai fazer? Ali dentro do computador eu tenho características, né, do software que vão dar conta de amplificar esse sinal elétrico, de somar, né, todos aqueles 2.000 estímulos e gerar uma única onda, que seria uma onda final, e de separar o ruído, né, de tentar tirar um pouco do nível de interferência de um ruído, que seria ruído, ruído de movimento do paciente ou ruído de rede. Então, o software ele vai ter, né, essa capacidade, ele vai ter ali algumas características ali na hora que a gente vai estabelecer ali nos parâmetros, na coleção de parâmetros para fazer o teste, para eu poder controlar isso, quanto eu vou amplificar, quantas ondas eu vou somar, como eu vou rejeitar o ruído, tá? Se vocês forem ver nesse desenho aqui, ó, é super didático, é super fácil de ver, tá? Aqui está o sinal, não sei se vocês estão vendo, vamos imaginar que essa janelinha aqui, ó, ela tem uns 10 milissegundos, tá? Talvez uns 8, porque a onda 5, ela está aqui, ó. Onda 1, 3, 5. Vocês estão enxergando aqui, ó? Onda 1, 3, 5. Agora, isso aqui é um sinal único. É um registro de onda. Então, aqui é a linha de base que a gente chama, que seria a linha do meio. Que eu estou pegando onda que ela vai, né? O tamanho de uma onda 5 é em torno de 1 microvolts. E o tamanho de uma onda 1 é em torno de 0,1 microvolts. Você percebe que está aqui um pouquinho só acima da linha, né? E aqui um pouquinho mais acima da linha. O que a gente faz? A gente coloca mais ou menos 23 microvolts, que corresponde a uns 11,5 para cima e uns 11,5 para baixo. Então, praticamente, o sinal que te interessa vai estar dentro do primeiro quadrante dessa janela. Você consegue ver esse exame em tempo real. No interacústico, isso aparece em cima na tela e ele te deixa brincar até com cores. Quando esse sinal ele começa a aumentar, ele pinta de amarelo, depois pinta de vermelho e não te deixa continuar. Aqui é a mesma coisa. Se você tem que entender que se você vai olhar e assim estabelecendo esse nível de rejeição de ruído, se o seu sinal tá bom, ele tem que ficar assim só um pouco acima da linha de base. Ele não pode ter tanta oscilação sem ser assim nesses dois primeiros quadrantes, porque se ele se oscilar muito, significa que a atividade elétrica tem mais atividade elétrica do que deveria. Eu tenho outras oscilações. O que vai acontecer, por exemplo, se o paciente se levantar, se ele tossir, se ele piscar, aí esse sinalzão vai produzir um sinal grande que vai exceder essa linha amarela. Então, essa linha amarela acima e embaixo é aquilo que a gente chama de resolução temporal, que é o tamanho da atividade elétrica que eu quero, que ela vai de mais 10 a menos 10. É o tamanho do sinal, tá? E fora isso, como ela tem 0,1 microvolts, eu preciso amplificar em torno de 100 mil vezes, né, esse sinal elétrico para eu poder ver com esse tamanho aqui e visualizar no computador. Então, esses são parâmetros que a literatura traz para a gente, que praticamente isso aqui é um copia e cola. Se você pegar um tratado lá fora do país, um handbook de potencial evocado, isso vai estar escrito, e todo mundo que faz potencial, em todos os capítulos que eu publiquei, por exemplo, mostra que, né, a amplificação para PEAT segura, que dá um bom sinal, é em torno de 100 mil, e que essa rejeição de artefatos fica em torno de 23 a 30 mil, de 30 microvolts, tá? Então, esses são parâmetros que vai estar lá e que você tem que fazer um copia e cola de uma literatura, e que geralmente esses, no manual do equipamento, ele vem esse copia e cola para você poder colocar as características certas, tá? E aí, assim, quantos estímulos vai somar, né? Ele vai somar aqui, ó, 1.000 estímulos, 2.000 estímulos, se você tiver, sei lá, basta você ter 1.000 desses aqui somados, do qual isso vai acontecer muito rápido, porque para fazer, por exemplo, um PEAT, né, neurodiagnóstico, a gente vai usar quase 30 estímulos por segundo, é por isso que vai ter aquela característica assim, que é rápido o teste. Tá? Então, você vai fazer quase 30 estímulos por segundo, então ele meio que sobrepõe, cavala, assim, né? E aí você vai ter lá no final um estímulo somado com 1.000 ondas, tá? Então, eu preciso de 1.000 boas ondas para ter um registro final bom. Se acontecer de eu soltar lá o play e de eu deixar somar quando o indivíduo está em pé, quando ele está falando, quando está chorando, aí eu não vou ter essa onda com esse... O resultado final não vai ser o perfil de 3 picos de onda, ele vai ter outros sinais e outras ondas. Então, é você que controla o que vai ser somado pelo equipamento, olhando a qualidade daquele sinalzinho que aparece em cima, no interacústico, que aparece aqui na lateral, no Biologic, né, e que, se você abrir a tela do IHS, por exemplo, para quem tem o IHS, aparece bem embaixo, assim, numa janela, o tamanho do sinal, tá?
Então, vai ter que ficar ali não mais do que 10 microvolts para cima e para baixo, que significa que estaria entrando muito ruído. Aí você tem que controlar o ambiente ou o paciente para tentar ter uma medida melhor.